Bom, então no vídeo anterior eu acabei esquecendo de falar sobre esse CI, tá? Então o que acontece? Se vocês tiverem alguma dificuldade de encontrar o IFB, né, ou TFB, o que vocês podem fazer? Por padrão, nessas placas, eu estou aqui no pino 15 do 6, tá? Da IGE8010. Então aqui é a penagem de saída, tá? Então entre o pino 15 e a penagem de saída eu vou ter uma resistência de 100 ohms, tá? Então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão identificar aqui esse pino, colocar o multímetro aqui e buscar lá naquela pinagem lá de saída 100 ohms, tá? Que vai equivaler ao TFB, tá? No caso aqui do IFB, tem um resistor de 10 kΩ, tá? Então vocês vão colocar o multímetro aqui no pino 14 e vão buscar lá naquela pinagem lá, tá? Da placa antiga, 10 kΩ, tá? Então vocês podem fazer isso aí depois que vocês terminarem, tá? Aí se sobrar alguma perna lá que vocês não sabem para que é ou não encontraram nada, vocês podem estar fazendo esse teste aqui, tá? Tá? Então vou repetir, ó. Entre o pino 15 e o pino de saída eu vou ter 100 ohms para o TFB. E entre o pino 14 e o pino de saída eu vou ter 10 kΩ para o IFB, tá? Nesse caso, esse caso aqui tem que ser encontrado, porque senão o inversor ele fica sem referência, tá? Caso vocês não encontrem esse aqui, ó, não tem problema. Lá na EGF vocês podem curto-circuitar a saída, lá no caso é o pino 1 com o pino 2, tá? Que ele vai ficar sem função, tá? Porque se vocês não fizerem isso lá, se não curto-circuitar, não fecharem curto lá, jampear, a placa não funciona, ela vai detectar que tem uma alta corrente, tá? Então vamos aí a sequência do vídeo aí. Bom pessoal, então conforme o passo a passo, tá? Vocês vão medir aqui na placa mãe, tá? Ou vai verificar os pinos que equivalem aos terras, tá? Ou negativo, tá? Vocês vão medir também aqui, confirmar os 5 volts, o 12 volts, tá? E a alimentação, aquele pino de FB é aquele que pega de 220 para retornar para poder vir aqui para fazer a regulagem aqui de tensão, tá? Correto? Tá? Então vocês têm que achar aqui, porque lá na placa mãe também dá para achar, mas pode achar por aqui também. Na placa mãe não, lá no drive, tá? Lá também vocês conseguem achar, correto? Mas eu devo fazer aqui e depois confirmar lá, ok? Então conforme eu orientei, vocês vão fazer uns quadradinhos de 0 a 18, nesse caso aqui que são 18 pinos, tá? Tem placas que tem 15, tem placas que tem 14, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão colocar aqui, e como aqui já tem um regulador de 12 e de 5, já facilita bastante, né? Pra gente pegar aqui o ponto de terra, tá? Então vocês vão fazer isso aqui, ó, vai colocar aqui, deu no pino 1, vocês anotem lá na folha lá, pino 1 terra, 2, 3, 4, 5 também terra, 6 terra, tá? E assim, consequentemente, você vai fazendo com os outros também, tá? No caso dessa placa aqui, vocês vão pegar aqui ó, a saída do regulador de 12 volts, vai dar nesse pino aqui, tá? E vocês vão anotar o número dele, tá? E aqui o pino 5, nesse aqui, tá? Então anota o número da pinagem lá, correto? Então é assim o procedimento, ok? Agora vamos para a próxima etapa. Bom pessoal, então agora a gente vai medir agora na plaquinha drive, tá? Então aqui nós vamos detectar alguns pontos aí, o pino 1, onde é que ele vai, o pino 6, onde é que ele vai, o pino 8, tá? Esses são os principais, correto? Tá? Então o pino 1 ele aciona os MOSFET, né? O pino 6 ele é o retorno, tá? De tensão do transformador ou dos 220, né? No caso lá de alta, e o pino 8 nesse caso aqui, tá? Então vamos lá aqui, ó. Então como é que a gente vai proceder? Vamos colocar aqui no pino 1, tá? Aqui deu nesse pino, então vai anotar lá naquela folha, tá? Então que você vai anotar com um sinalzinho, tá? De pulso, tá? Aí vamos aqui o pino 8, que é a outra saída. Deu nesse pino aqui, ó, vocês vão contar aí, no caso de vocês aí, na sua placa, e anotar o número correto, tá? E aqui o pino 6, nesse caso aqui, ó,
dando esse pino aqui, tá? Então isso aí é a referência, tá? Referência 1. Ele vai fazer o mesmo procedimento aqui no IR2, tá? Vai dar nesse pino aqui, é o pulso, esse aqui é o SPWM, tá? E esse aqui é o segundo SPWM que deu aqui nesse terminal, tá? Então esse IR aqui, ele é responsável pelo pulso de envelopamento, tá? Do SPWM. Nesse aqui vai ter a frequência de 60 ou 50 Hz, tá? Então aqui vai ter um pulso, tá? E aqui nesse aqui o SPWM, tá? E vamos ver agora o retorno. Botou retorno 2, né? Onde é que ele vai aqui? É só colocar aqui, ó, no pino 6. E deu nesse pino aqui, tá? Então, feito isso, vocês vão anotar aí lá naquela tabelinha que vocês fizeram, tá? E para confirmar os 5 volts, por exemplo, tá? 5 volts, deixa eu ver onde é que ele vai aqui. Um minutinho. Tá, os 5 volts, ele vai no caso aí do pino 11, tá? Vamos aqui, ó. Então o pino 5 volts vai aqui. Aqui, ó, 5 volts, tá? O 12 volts é o pino 3 aqui. Que é o 12 volts, tá ligado junto com esse aqui também, ó. Tá? Que é o pino 12. Tá? E esses dois pinos aqui, 11, estão ligados com esse também, que é o 5 volts, correto? Tá? Então aí por isso vocês podem conferir aí, tá? E no caso do terra, o terra seria o VSS, seria esse pino aqui, ó. Tá? Aqui, seria esse pino aqui, tá? O VSS. Vamos ver que tá no pino 1 aqui, né? Então tá aqui, ó, terra no pino 1, tá? Então esse aqui tá no corpo também. Tá? Então dessa forma vocês vão fazer essas medições e vão anotando naquela tabelinha, ok? Então vamos para o próximo, eu passo agora. Bom, então aqui está a codificação dessa placa, tá? Toda a codificação dela. Pino 1 terra, pino 2 não conectado, pino 3 é o IFB, que é referência de retorno do 220, pino 4 não conectado, pino 5 e 6 terra, pino 7 pulso 1 do primeiro IR, pino 8 retorno do primeiro IR, pino 9 pulso P2, segundo pulso do primeiro IR, 10 aterramento, 11 SPWM do segundo IR, né? 12 retorno 2, e pino 13 também o SPWM do segundo IR, tá? Tá vendo aqui que eu anotei aqui em cima também a pinagem, tá? Correto? Então aqui ficou pino 14, 12 volts, pino 15 terra, pino 16, 5 volts, 17 vai para o sensor de temperatura e pino 18 ele alimenta o drive do ventilador, ok? Então vamos agora para o próximo passo. Bom, então aqui nessa tabela agora aqui, ó, essa segunda tabela, tá a codificação da placa universal, que é essa daqui, tá? Correto? Então essa placa tá aqui, tá com toda a codificação. Aí pino 1 sensor de corrente, pino 2 terra, pino 3 primeiro pulso, pino 4 terra, pino 5 primeira referência, 6, tá? E assim por diante, tá? Correto? Então com essa tabela e essa tabela aqui, tá? Vocês vão montar essa terceira tabela, tá? E essa terceira tabela é a tabela que vai ser usada para poder fazer a soldagem dessa placa aqui no lugar dessa daqui, tá? Então você olha aqui, ó. Então aqui, a primeira de cima tá a tabela da placa original, dessa daqui, tá? Então aqui, na parte de cima aqui, essa placa original. E na segunda tabela, na segunda coluna aqui, tá? Na segunda linha, aliás, tá aqui a da EGS, tá? Então vamos aqui, ó. O pino 1 da placa original e deu no 2 da EGS, tá? Então agora tem uma diferença muito grande aqui, ó. O retorno do 220 volts, 110 para regulagem na placa EGS, ela é no pino 15, tá?
e nessa placa original 3. Então vocês vão ter que pegar lá, puxar um fio do pino 3 até o pino 15 da EGS, tá? Então aqui está correspondente, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, o 4 não conectado, o pino 5, o terramento vai no 4, tá? O 5 da original vai no pino 4 da EGS, tá? O pino 6 que naquela placa ali é aterrado, vocês podem usar o pino 4 ou deixar sem nada, tá? Uma vez que a EGS internamente ele já é aterrada. Agora aqui também tem uma diferença, tá? Aqui, o pino 7 da placa original, o primeiro pulso equivale ao pino 3 da EGS, tá? A referência na placa original é o 8 e na EGS é pino 5, tá? O segundo pulso na original é pino 9 e na EGS corresponde ao pino 6. Pino 10 é aterramento, não precisa conectar. Aqui, ó, a diferença. O pino 11 da placa original, SPWM, equivale ao pino 8 da EGS. O pino 12 da original é a segunda referência, tá? Então no caso seria o pino 9 da EGS, tá? Então vocês têm que puxar um fio de um lado para o outro, tá? Aqui, o pino 13 SPWM da original vai equivaler ao pino 10 da EGS, tá? Outra diferença aqui, ó. O 12 volts na original fica no pino 14, na EGS pino 13, tá? O aterramento do 15 ele vai no 3 da EGS, né? Tá correto? Então outra diferença aqui, ó. Os 5 volts na placa original fica no pino 16, enquanto na EGS no pino 14, tá? E o sensor pelo que eu levantei, na placa original fica no pino 17 e na EGS 16, tá? E a voltagem, a tensão que vai pro drive da ventoinha, na original é pino 18 e na EGS é no 17, tá? Então é por isso que o ideal é vocês usarem esse tipo de fio, tá? Vocês vão usar esse tipo de fio aqui, ó. Vocês vão soldar ele aqui, tá? E fazer tipo uma ligação aranha, tá? O ideal é que vocês coloquem aí tipo um soquetezinho, um barrinho de terminais, para poder encaixar a EGS 002, ok? Então basicamente é isso. Então com esse passo a passo aqui, vocês vão poder pegar qualquer placa aí, qualquer modelo e adaptar essa plaquinha aqui, tá? Até aquela placa com pique, tá? Então, ou seja, todas as placas que usar o IR2110, tá? Que é o que alimenta de fato, o que interage de fato com a placa mãe, vocês vão poder estar adaptando aí com esse método, ok? Então, qualquer dúvida aí vocês podem estar me perguntando aí que eu vou estar respondendo, ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e muito obrigado. Até mais.